Bem-vindos ao Fogo na calcinha. Tá quente aí? Bom, vamos lá, Henrique e eu estamos aqui para mais um episódio da temporada Dilemas do Educar, o nosso quarto episódio. No último episódio a gente falou sobre alguns estilos de parentalidade, né, Henrique? Seja bem-vindo, mais um episódio. Lembra a gente aí sobre os estilos que a gente falou no episódio passado, essa inquietação que a gente tem, né, nessa forma de expressar a nossa parentalidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma opção que, de repente, pode ser um convite interessante para a construção, né, de um novo jeito aí de educar. Mas e aí, Henrique, como é que a gente vem aí nesses estilos de parentalidade? A gente falou sobre 3 estilos. Eu me reconheci em alguns, depois ouvi o episódio de novo, fiquei refletindo se aquilo ainda não me visita de vez em quando. E como é que é? Bem-vindo. Como que a gente relembra aí a nossa audiência sobre os 3 estilos de parentalidade que a gente falou no episódio passado? Vamos relembrar bem rapidinho. A gente falou sobre o estilo rígido. O estilo rígido é aquele pai, aquela mãe que existe pouca flexibilidade na relação com o filho. Então, geralmente, aquele pai, aquela mãe que impõe muitas regras o tempo todo, não consegue escutar o filho. Claro, estamos falando de coisas extremadas, né? Uhum. E que geralmente usam muita punição na educação, seja violência física, humilhação, ou violência psicológica, de alguma forma, porque eles acreditam que essa é a forma de educar. A melhor forma possível de educar. Falamos um pouco disso, aí falamos do permissivo, que é o oposto, e que não quer dizer que é bom, só porque é o oposto disso, é ruim também, que é aquele que não tem regra nenhuma na relação, o pai não cumpre o papel de pai, a mãe não cumpre o papel de mãe na relação com os filhos, e eles fazem basicamente o que quiser, não tem referências e acabam crescendo com problemas por causa disso também, né? Então, os 2 opostos são muito ruins, cada um à sua maneira, mas são muito ruins. Criam crianças muito frágeis, muito medrosas, de alguma forma. Inseguras, ou violentas, né, inseguras. Isso. E falamos um pouco do negligente, que é aquele pai, aquela mãe que não cumpre com o seu papel de obrigação. Né? Eles se ausentam daquela relação de propósito. Né? Tem que ter a intenção de fazer isso. Mas basicamente são esses 3. Sim. E aí hoje a gente vai falar sobre a alternativa, que é a parentalidade positiva, baseada no modelo de disciplina positiva. Sim. Então, para você que está aqui com a gente, né, nesse 4º episódio da temporada Dilemas do Educar, se você não ouviu o episódio passado para compreender e ampliar a visão sobre esses estilos de parentalidade e principalmente os efeitos, né, a gente conversou um pouquinho sobre os impactos desses estilos no desenvolvimento da criança, né, como é que isso pode afetar. Então é importante te convidar a ouvir esse episódio para primeiramente se reconhecer, né, tá tudo bem se de vez em quando a gente ir visitar algum desses estilos, mas o mais importante é a gente se dar conta disso e entender qual que é uma outra alternativa. E é sobre essa outra possibilidade, sobre esse outro estilo de educação que a gente vai conversar hoje com o Henrique, que está embasado na disciplina positiva, né? Então, ainda bem que a gente tem muitos estudiosos do comportamento e do desenvolvimento humano e traz para a gente outras possibilidades, né? Então é sobre essas outras possibilidades que a gente vai conversar aqui. E bora lá, Henrique, como é que é essa tal da disciplina positiva? Eu já brinquei com o Henrique que eu deveria ter conhecido o Henrique há uns 20 anos atrás. Eu deveria ter conhecido a disciplina positiva lá atrás, mas nunca é tarde, né, Henrique, para aprender coisa nova, e bora lá entender sobre a disciplina positiva. Você falou uma coisa interessante aqui, você se viu já algumas vezes nos estilos, né? O episódio passado a gente deu características, porque nem eu falei, de alguma coisa extremada, né? São aquelas pessoas que estruturalmente exercem a parentalidade dela muito rigidamente nesses lugares.
E isso tudo é muito ruim. Geralmente a gente oscila, a gente pega um pouquinho de um Sim. pouquinho do outro, depende da situação, depende da fase que a criança tá, do dia que a gente acaba ficando dançando ali, né, naquele meio. Eu me dei, assim, já havia me dado conta, né, no meu processo de me apropriar, né, da expressão da minha maternidade. Eu já me percebi dançando nesses estilos, né, como você disse, e o mais importante é quando a gente se dá conta que a gente está dançando que música que a gente está dançando e a gente muda a música, né? Ou ainda, né, que é uma outra coisa que em alguns momentos eu fiz, e muitas vezes poder dizer para o filho, né, sinto muito por isso, né? Eu também erro, né? Sinto muito por isso que eu te causei aqui. Também foi um exercício interessante. E aí a gente, nessa autenticidade que a gente conversou um pouquinho, nessa nossa vulnerabilidade, a gente vai aprendendo muita coisa também, né? E exercendo essa função, no meu caso, né? Na função materna, com mais clareza, com mais consciência, né? Entendendo os impactos que a gente tem para os filhotes e como é que a gente resolve os impactos, né? Porque a culpa também não é um lugar bom, né, Henrique? E a mãe tem isso muito forte, né? As mães normalmente nutrem, né, esse sentimento da culpa. Existe até um ditado, né, que quando nasce um filho, nasce uma mãe e nasce a culpa junto. E aí a gente vai aprendendo, né, a lidar com isso, a entender as nossas escolhas, a reorganizar os nossos sistemas de regras, de valores. E aí a gente vai começando a ter mais clareza de qual é, às vezes de forma até mais intuitiva, né, não algo tão estruturado, né, como é a disciplina positiva, mas de forma intuitiva, e por aquilo que a gente vai aprendendo na vida, a gente vai entendendo qual que é um outro jeito, né, de educar. Mas eu acho que a dança boa é a dança da disciplina positiva, né? Eu acho que pode dar um movimento gostoso aí para as famílias, para a educação, né? É assim, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala de estilos parentais nocivos, porque as pessoas, eles falam assim, nossa, mas eu crio meu filho de tal jeito e dá tudo certo, tá bem, tá certo, né? E realmente, esses estilos parentais mais nocivos, eles são 100% ruins, sabe? Quando eles são todos extremados. Como a gente está dançando nesse meio, a gente pega coisas boas deles, a gente vai falar de coisas boas deles também. Sim. Né? E é por isso até que um lado aponta muito o dedo para o outro, porque assim, o cara que geralmente está na rigidez, ele vê dando alguns resultados, ele olha para a pessoa que é permissiva e aponta o dedo falando que está errado isso e aquilo, aquele jeito, é tudo errado. É o pessoal que fala que hoje tudo é mimimi, esse pessoal é tudo, né, os jovens de hoje não sabem o que quer, e tal. O outro lado faz a mesma coisa, porque na criação permissiva tem coisas que dão certo. E aí acaba olhando para o lado rígido e apontando o dedo da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Que a gente consegue enxergar as coisas boas de cada lado, né? O problema é quando a gente acaba levando junto as coisas ruins. Não é, nossa, não é porque assim, pô, eu dei um tapa no meu filho quando era criança, vai traumatizar ele para a vida inteira? Claro que não, não é isso. Né? Melhor que não tivesse dado, mas se deu, fique tranquilo, porque não é necessariamente isso que vai causar um problema. O trauma que faz diferença na vida de uma criança é muito mais fácil de acontecer, assim, muito mais provável de que seja uma coisa recorrente, então é tapa, tapa, tapa todos os dias, do que tipo um tapa que marcou para a vida inteira. Sim. Então a ideia da disciplina positiva é pegar essas coisas boas de cada lado e sistematizar num modelo que faça sentido, né, faça sentido para todo mundo e que tente ao máximo evitar essas partes ruins e sempre ficar com as partes boas.
Uhum. É isso que a disciplina positiva tenta fazer. E eu acho que né, para mim, a provocação aqui também é um olhar, né, Henrique? É olhar, é ouvir, é se reconhecer, é ver o que você faz e que impacto que dá na criança, se você está confortável, né, com a forma que você faz. Então, assim, o nosso convite aqui é falar desses dilemas e ampliar, né, a percepção de papai e mamãe, né, que está aqui ouvindo a gente sobre si, e dar possibilidades, né? O que mais a gente pode fazer, pensando sempre no principal, no protagonista, né, dessa temporada, que é a criança ou adolescente, né? Que eles consigam, através de melhores pais, entre aspas, também se tornarem pessoas melhores, porque a gente sabe que o mundo está precisando, né? Então, se a gente pode pegar a gente falou no outro episódio dos extremos, para que a gente pudesse, né? Os extremos sempre facilita o entendimento, e não que a gente faça, seja rígido de forma exagerada ou extremada, mas a gente em alguns momentos vai pegar ali um pouquinho de cada, mas que possibilidades que a gente tem, né? E aí eu acredito que um pouquinho de cada coisa, e é o que eu falei que intuitivamente a gente faz, né? Quando a gente é rígida demais, você fala, poxa, eu acho que eu exagerei, mas desse exagero, o que eu posso pegar para poder ser algo mais positivo e com impacto melhor para o meu filho, né? Acho que o exercício é esse, né? E é isso, é reflexão, é o que a gente está fazendo, né? É sempre refletindo e repensando o que se faz. Uhum. E legal, então vamos lá. A gente estava falando sobre as partes positivas de cada estilo parental, né? Que existem. Por exemplo, o rígido, né? O que uma parentalidade rígida pode trazer de bom para uma criança? A gente falou de tudo que poderia trazer de ruim, né, no episódio passado, mas o que poderia trazer de bom? Porque se não tivesse nada bom, ninguém iria aderir, né? Sim. Mas as pessoas aderem, então tem alguma coisa boa. Então, por exemplo, o rígido ensina regras, o que é bom, né? A ideia de regras é uma coisa boa. Sim. A ideia de responsabilidade é uma coisa muito boa. Sim. Certo? Metas. Geralmente, os pais rígidos têm metas a serem cumpridas com os filhos, e eles vão cumprir essas metas. Organização, muitas vezes ensina isso, né? Ímpeto de cumprir as coisas, cumprir obrigações. Isso tudo é muito bom. Sim. Né? E são coisas que se podem aproveitar. A permissiva, né? Quais são as coisas boas da permissiva? Poder escolher o que é bom, né? A liberdade, que é uma coisa muito interessante para uma criança, para o desenvolvimento de um ser humano, a liberdade é importante. A leveza nas relações, a leveza na vida, sim, que a permissividade pode ensinar. Relação amistosa, relação amorosa entre os membros da família. Né? Isso tudo pode vir através da permissividade. E como é que a gente pega tudo isso, pega essas duas coisas que parecem assim opostas, né? Como é que a gente vai juntar isso numa coisa só? Né? Então, para a gente chegar nisso, numa parte um pouquinho mais assim prática, a gente vai falar um pouquinho sobre a base, de onde vem a disciplina positiva, né? Qual o pensamento que embasa a disciplina positiva? Porque melhor do que dar dicas é dar o contexto, né? Dar o conceito para você pegar isso, vestir esse óculos, né? Colocar esse óculos e passar a ver a vida de uma forma diferente. Sim, sim. Então, eu separei algumas coisas, só para dar uma noção, né? Bom. Então, assim, olha, para uma criança se comportar, né? Quando a criança emite um comportamento, quando ela está vivendo ali, duas coisas estão na cabeça dela, né? Duas coisas muito importantes estão na cabeça dela. São dois critérios, né? Uma, assim, como eu me vejo. Então, a criança está pensando assim, como eu me vejo, é uma. E como eu acho que os outros me veem. Essas duas noções na criança são muito importantes, porque a partir disso, ela vai escolher como ela vai se comportar. Então, uma criança que se entende como autônoma, capaz, sabe, que tem o seu poder próprio, que tem poder de decisão, ela vai agir de uma forma. Como eu me vejo? Ela se vê assim. Uma criança que se vê como fraca, pequena, medrosa, incapaz, ela vai agir de outra forma. Certo?
como a criança pensa que o outro vê ela. Os pais, por exemplo, a família, o contexto onde ela mora. Se ela acha que os pais veem ela de forma positiva, ela vai emitir um comportamento baseado nisso. Se ela pensa que os outros veem ela por um âmbito negativo, isso vai influenciar a forma como ela vai agir. Então, isso é muito importante. E é muito importante a gente ter uma ideia muito legal da disciplina positiva, que é assim: as crianças são ótimas observadoras, elas observam tudo. Verdade. Mas elas são péssimas intérpretes. São. Elas só veem aquilo que elas querem ver. Então, mas é porque talvez a gente não mostrou de uma forma que elas consigam ver. Sim, sim. Então, a gente tem que ter essa noção, porque muitas vezes a gente acaba achando que a criança enxerga o mundo como se fosse um adulto em miniatura. Então, assim, sabe, se eu estou emitindo, se eu estou brigando com ela, é porque eu amo ela, né? Quando você é um adulto, você consegue entender essa lógica, só que é uma lógica muito abstrata para uma criança entender. É muito difícil de uma criança entender dessa forma. Então, aquela noção de que como eu me vejo ou como eu acho que os outros me veem na minha vida, acaba sendo muito influenciado. Quando a gente não tem essa ideia, acaba tendo uma influência meio fora do nosso controle. Sim. Entende? Então, essas ideias são muito importantes para a gente começar. Uma outra ideia é a seguinte: toda criança, ela quer se sentir aceita e produtiva. O Alfred Adler, que é um dos caras que embasou a disciplina positiva, a ideia dele, ele trouxe isso assim: gente, para uma pessoa ser feliz, para uma pessoa não ficar doente, para uma pessoa ser saudável, ela precisa se sentir aceita, amada, independente, assim, ela sabe? Necessidade básica de todo ser humano, né? Se sentir aceito e amado. Isso, e produtiva. Sim. E produtiva. Agora eu vou dar um exemplo. Olha só, uma coisa que é até bem comum. Imagina uma criança de 2 anos, está se preparando para ir para a escola, está todo mundo atrasado, e ela não está conseguindo vestir a roupinha, a mãe fala: não, vai fazer, deixa eu fazer que você está fazendo errado. É assim, 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 assado. E é tão comum. Não, muito comum. E eu entendo a urgência da mãe, porque tem muitas coisas por trás daquilo, né? Mas vamos entender pelo olhar da criança, a partir disso que a gente falou, que pra gente parece uma coisa tão besta: vamos botar a roupa para ir embora, né? O que passa na cabeça da criança? Assim, como ela passa a se ver naquela situação? Ela não vai se enxergar de forma positiva. Como ela acha que a mãe dela está vendo ela? Se ela está se sentindo, por exemplo, incompetente. Ela está se sentindo aceita pelo jeitinho que ela é? Você imagina a dificuldade? Às vezes a criança tem uma dificuldade de colocar a roupa. Ela está se esforçando ali e não consegue. Ela está se sentindo produtiva? Então, olha só, nesse pequeno exemplo, a gente consegue pegar ali um bom exemplo, né, de como essas teorias funcionam, né? E como elas funcionam, e assim, né, para mim, né, que já os filhos já estão crescidos, já você vai vivenciar isso com o Bernardo também, né? O Bernardo acabou de fazer 1 aninho. É muito gostoso quando você não cai nessa cilada, né? Porque às vezes você faz isso como mãe, como pai, até pela correria. Você precisa deixar na escola, precisa fazer uma coisa, tanta coisa. E às vezes a gente sabe da forma, né? Sabe qual é o melhor, mas a dinâmica da vida real é muito diferente, né, Henrique? E aí, quando você consegue, né, sair desse turbilhão de coisas e permitir que a criança, né, numa situação dessa como da blusa, né, permitir que ela faça, dá ali uma ajudinha ali de leve, mas deixá-la, é muito gostoso a reação da criança. Ela se sente assim, ela se sente realmente poderosa, né? Ela se sente capaz. E ela é tão espontânea, a criança tem essa belezura, né, dessa espontaneidade, que você percebe o quanto que ela fica, o quanto que aquilo dá uma sensação gostosa, né? Eu sou capaz. Olha, quem nunca, né? Vem aqui, mamãe, papai, ver o que eu fiz, né? Olha, ver o que eu fiz. Eles gostam disso, né? Então, é muito bacana quando a gente incentiva e proporciona isso para a molecada. Então, a criança, ela se sente feliz quando ela consegue fazer as coisas, principalmente, assim, quando ela está
passa de 1 ano e meio, 2 anos ali, que é uma fase que ela está aprendendo que ela consegue produzir, sabe? Que ela consegue fazer as coisas assim. O corpinho dela já está dando possibilidades para ela produzir. Então, é uma fase muito interessante de ter isso na cabeça. Sim, sim. É muito importante. Então, uma outra ideia que embasa a disciplina positiva desse mesmo cara do Adler é assim, olha, todo mundo nasce com um senso de inferioridade. Todo mundo nasce, todos nós nascemos com um senso de inferioridade. Por quê? Veja bem, uma criança, ela nasce fraca, pequena, num mundo barulhento, grande, de coisas que ela não entende o que está acontecendo, é tudo muito, muito novo, ela não consegue fazer as coisas. E aí vem esse senso de inferioridade que todo mundo tem, e a gente passa a vida inteira tentando superar isso, superar esse senso de inferioridade. Que tem relação com a nossa necessidade de sobrevivência, né, e de segurança. A gente precisa se sentir seguro e, basicamente, a gente tem que... Se não tem alguém alimentando e cuidando de um bebê, ele não vai sobreviver, né? É isso. E vem dessa percepção, muitas vezes. A criança percebe que ela não consegue sozinha, que ela precisa de outros. Assim, esse senso é natural, todo mundo tem. Tá? É natural. Sim. A ideia da parentalidade positiva é a gente dar ferramentas para a criança poder superar isso. Superar isso da forma mais saudável possível, porque de uma forma insalubre, digamos assim, né, uma forma ruim, ela vai tentar superar esse senso de inferioridade com violência, por exemplo, com manipulação, com domínio do outro, tá? Ou com ausência da vida. Assim, eu sou tão fraco, por exemplo, eu sou tão fraco que eu não consigo fazer nada, então eu vou me ausentar. Não vou fazer nada. Porque assim eu me machuco. É melhor eu ficar quietinho aqui. Melhor eu ficar quietinho aqui. E a criança pode adotar esse tipo de postura. Sim, sim. Né? Então, assim, vamos pegar essas 3 ideias, tá? Então, o que seria interessante, o mais saudável possível para uma criança pensar? Uma coisa muito saudável para ela pensar seria assim, olha, eu sou amado, independente do que me acontece, eu me sinto produtivo dentro do meu contexto. Então, a nossa meta é fazer a nossa criança pensar assim. Vai pensar assim 24 horas por dia? Não vai pensar assim, é impossível, a gente não consegue, né? Mas, no nem geral... a gente consegue, né? Nem a gente consegue, Mas assim, combinar, no geral, se a gente conseguir que esse pensamento esteja mais presente do que os pensamentos de dúvida, de problema, você está acertando. Tá? A disciplina positiva, você está acertando. Tá? Beleza. Então, essa é uma base, um embasamento teórico bacana para a gente ter na cabeça. Como que eu posso me nortear? Né? Entendi a base teórica, mas ainda assim, é um pouco, né, meio uma névoa na minha cabeça, eu não domino o conceito. Tá. Vamos tentar simplificar. Como é que eu vou me nortear? Né? Primeiro, entender o que está por trás do comportamento da criança. Sempre. Sempre. Porque nós somos seres simbólicos, sabe? Tudo que a gente faz, não é só o que a gente faz, mas por trás daquilo tem uma história imensa. Sabe, assim, tem toda uma narrativa por trás daquilo que é construído através da nossa história. Nós somos seres simbólicos. Sabe, por exemplo, uma árvore não é só uma árvore. Não é. Para um cara que faz papel, ela é recurso. Para uma pessoa que quer proteger a floresta, ele é um bem precioso. Para uma pessoa que mora, sei lá, numa tribo, numa sociedade mais tradicional, é a expressão de um deus. Entende? Tudo é o significado que a gente dá, né, para algo, para uma situação, para uma palavra, né? Então, palavra, quando você olha uma palavra no significado dela, você percebe que às vezes ela é diferente daquilo que a gente no nosso dia a dia vai interpretando, porque aí tem o nosso olhar diante daquilo, né? O nosso sentimento, a nossa emoção, é muito mais complexo, né, Henrique? Isso, é perfeito, é isso. Então, quando uma criança emite um comportamento, não é só aquilo que ela está mostrando. E pelo olhar do adulto, muitas vezes a gente vê um comportamento difícil como se fosse uma afronta a nós. Né? A gente qualifica aquilo como se a criança estivesse me afrontando. Por exemplo, um comportamento difícil. Sim.
Você vê que isso é simbólico para o adulto? Sim. Porque Isso é o olhar do adulto? Esse é o olhar do adulto porque fere o ego, né? Então, Também. fere o ego, porque assim, tem Sim. essa questão da autoridade, né? Eu sou a autoridade aqui. Então, em Uhum. qualquer situação Isso. que a gente é confrontado, né, de forma geral, isso impacta. Quando isso vem de uma criança, né? Quem é você, né? Quem é você para falar assim comigo, Quem tal? você pensa que você é Quem você isso, pensa exatamente. que você é, entendeu? Aí essas reações, aí a criança vai dar o significado para aquilo que ela entender ali com a visão de mundo que ela tem, né? Isso Isso. normalmente vira depois aquelas falas fortes que às vezes a gente ouve ou até mesmo expressa, né? Porque existe uma criança dentro da gente, né? Dentro de gente grande tem uma criança. Quando a gente fala, né? Isso é sempre assim, eu tô sempre errado, eu tô sempre assado, né? Uhum. Então, assim, não são Uhum. situações pontuais. Aí você coloca toda a carga do peso do significado que você deu para aquilo, e aquilo vai te paralisando, né? Vai te dominando, ou vai impulsionando em você comportamentos mais agressivos e impulsivos, né? Aí depende de uma série de coisas. Isso, a criança vai construir uma narrativa, né? Quando a gente é É, adulto, já tem um livro escrito ali, né? é, Ou é. que a gente continua escrevendo. Então, Uhum, assim, o que tem por trás do comportamento de uma criança? Então, tem isso na cabeça, não é só aquilo. O que ela está uhum, pensando, sentindo, para poder decidir se comportar daquela forma? uhum. Uma coisa muito legal, uma ferramenta que parece super simples, tá? Uhum, No momento difícil, no momento de dificuldade ali, no embate, num conflito com o filho, olha para o seu filho e pensa assim, o que ele precisa? uhum, O que meu filho precisa? sim, Sabe? É uma ferramenta que te tira um pouco da reação emocional uhum, e passa você para o lado lógico, sim, sim, né? Porque num conflito a gente esquece o lado lógico do cérebro, isso some e a gente fica uhum, na reação emocional, né? Tem, uhum. tem duas ferramentas que funcionam bem, tá? Apesar de parecerem bem simples. Ah, mas o Uma simples é é essa, sensacional. O simples é sensacional. uma é essa, o que meu filho precisa? E Uhum, a outra é assim, quando seu filho estiver dormindo, que foi criança, né? Quando for maiorzinho, tenta puxar na memória dele quando era bebê, grava na sua cabeça a imagem dele dormindo. E você olha para ele porque é uma imagem que geralmente traz muito amor, sabe? Pela é, criança, traz uma afetividade, assim, que ele está dormindo calminho lá, sabe? Então, de vez em quando, pare, e olha e grava isso, porque no momento difícil, traz essa imagem na sua cabeça, sim, e porque isso lembra assim, meu filho não é só aquilo que está acontecendo naquele momento difícil, meu filho é muito mais do que isso, e resgata essa imagem de amorosidade para você sair sim, do lugar do ódio, da raiva, da reação, e para o lado amoroso e lógico, sim. tá? E você Então, sabe então que, isso. tipo, isso até me emociona, porque eu já fiz muito isso, esse exercício, né? É muito poderoso, No né? auge da adolescência, que é uma fase tensa, né? E eu Uhum. passei por alguns perrengues aí com meu filho mais velho, e aí eu fazia exatamente esse exercício, né? Tipo, Olha que ele interessante. está assim, mas ele não é assim. Tipo, me conectava com a lembrança dele criança, né? Ele dormindo, fazendo Uhum. uma coisa que ele gosta muito, jogar bola. Então, ficava nessas lembranças para poder não me conectar com aquele momento, né, dele, mas me Uhum. conectar com aquela visão mais amorosa, aquela criança, né? E eu Uhum. fazia muito esse exercício, muito mesmo. É um exercício muito poderoso. E ele, combinado com o que o meu filho precisa, ele ganha um quê a mais. Ele ganha um quê a mais, porque quando a gente fala assim, o que o meu filho precisa, impede a gente de cair na armadilha de uma imagem utópica que a Sim, gente quer que nosso filho seja. é, Então, sabe assim, às vezes a gente tenta, não, vou suprimir todo o comportamento difícil porque eu quero que meu filho seja essa lembrança, só essa lembrança amorosa. Mas uma pessoa não é só isso. não é. Não é só, ela é também isso. Então a gente pode usar essa ferramenta
para ajudar a gente a se colocar num lugar onde a gente possa fazer alguma coisa produtiva. E quando a gente pensa, o que meu filho precisa é assim, como ajudar ele, como dar ferramentas para ele, como me conectar com ele, Sim. na perspectiva dele. Sim, e não na, né? não na nossa, né, Henrique? Porque não só na nossa, exatamente. Isso é um tiro no pé, assim, em qualquer relação, né? Quando a gente fosse falar aqui da famosa empatia, porque a gente sempre está olhando para uma pessoa e olhando para aquele contexto de conflito ou de relação do nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista não é o melhor lugar para isso. Né? Então, assim, é realmente olhar para o lugar que o outro está, que seu filho está, o que ele precisa, né? Eu me lembro, assim, e nessa época que eu te falei que eu passei por alguns perrengues aí com meu filhote, inclusive na ocasião eu fazia terapia, porque estava realmente muito difícil lidar com algumas coisas e eu precisei do recurso profissional e foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi a melhor decisão que eu tomei, foi realmente pedir ajuda, né, de um profissional que me ajudou muito a olhar para as minhas questões, mas também para esse convite de o que seu filho precisa, qual que é o pedido, qual que é o chamado, porque ele está te dando ali um recado de uma forma abstrata e que no calor da emoção a gente também não consegue sacar. A gente chama isso na disciplina positiva de objetivos equivocados. É uma coisa bem específica que a gente nem vai tratar disso agora, assim, né? Porque é um outro mundo de conversa. Sim. Mas, assim, por trás de todo comportamento difícil de uma criança tem um objetivo legítimo, só que ele está fazendo isso de forma equivocada. Né? Ele está usando os recursos que ele tem para te fazer o pedido, o chamado. Exato. E aí é aí que gera o conflito, né? Porque você quer que uma criança... É quase que... É tão louco isso que... Eu lembro um dia, assim, numa sessão de terapia, minha terapeuta falou assim, você está achando que seu filho vai te chamar para conversar? Senta aqui, mãe, que eu quero conversar com você. Seu filho não vai fazer exato. Não, o nosso trabalho enquanto pais é fornecer essas ferramentas para esses seres que chegaram sem saber. Eles não sabem, entende? E o nosso objetivo é esse. Sim. Ó, a gente falou bastante coisa aqui e a gente acabou contemplando os outros pilares para nortear. Então, assim, para sistematizar, né? Além de entender o que tem por trás do comportamento, o que precisa, é importante entender a fase que o seu filho está. Porque uma criança de 0 a 3 anos se comporta de uma forma, uma criança de 4 a 10 é outra forma, de 10 a 15 é outra, sabe assim? Cada fase as crianças são de um jeito. Então, entender isso é muito importante para a gente não criar julgamento errado, principalmente com as crianças pequenininhas. As crianças pequenininhas que são muito emotivas, elas reagem muito emotivamente às coisas, nós precisamos ter isso na cabeça para a gente, por exemplo, não surtar com uma birra. Sabe? Eu não gosto dessa palavra, mas por falta de palavra melhor, vamos usar birra. Sabe? Eu preciso entender que aquilo é natural daquela fase e que existem técnicas para manejar aquela situação. Mas se eu não entender isso, eu acabo achando que a minha criança é louca, que a minha criança é agressiva comigo, que tá me desafiando, sabe? E aí a gente começa a ir para caminhos muito, muito problemáticos. Sim. Né? A primeira infância, eu acho que é a fase que a gente mais precisa aprender. Porque é a fase mais distante do adulto. E a gente acaba olhando para a criança como mini-adultos, né? Por isso que é muito importante entender essa fase. Né? Então, vamos lá. Outras coisas. A comunicação tem que ser muito efetiva, então, assim, eu tenho que pensar, eu estou passando a informação de forma correta? Meu filho está entendendo? Ele tem capacidade de entender o que eu quero passar? Né? Eu estou procurando a solução do problema ou estou querendo punir meu filho? Boa. Isso é Nossa, isso é muito bom. Porque assim, a punição soluciona. Sabe uma coisa muito interessante? Eu não sei se você até comentou alguma coisa disso em algum episódio, mas foi tipo assim, nossa, já falei 30 vezes para ele não subir no sofá, eu bato nele todas as vezes. A gente falou sobre isso. Mas assim, não é? Assim,
tá errado, porque não está solucionando o problema. Você só está punindo seu filho, mas não está solucionando. Então, tem que ter a crítica de entender que o seu método está errado. Certo? E, assim, as crianças agem bem quando elas se sentem bem. Sabe? Eu já falei uma vez, acho que eu posso repetir essa frase aqui no programa. De onde a gente tirou a ideia de que para uma criança agir bem, antes ela precisa se sentir mal? Nossa, Sabe? É tão maluco isso, bem, né? Mas é o comum, é o normal. Comum. É muito comum, Henrique. E aí ninguém se sente... ninguém age bem se sentindo mal. E assim, isso tá tão condicionado na gente, né? Que isso tá tão enraizado que é muito comum. É como se você não se sentir mal, se você não tem como você se sentir bem se você se sentir mal. E assim, gente, parou, não precisa. Dá só para não é necessário, porque o se sentir mal, né? Eu entendo de diversos contextos, já é algo que vai acontecer naturalmente na vida, né? A gente provocar ainda ou se sente mal aí mais um pouquinho para daqui a pouco ficar bom, né? Não existe isso, gente. Não é, exatamente, não tem nada a ver. E isso é muito impregnado na gente. E assim, com essa base teórica e essas frases que estão norteando, né, que a gente está começando a desenvolver um pensamento, vamos simplificar um pouco mais, sabe? Assim, trazer para uma coisa mais concreta. Adote uma abordagem gentil e firme ao mesmo tempo. Gentil e firme ao mesmo tempo. Isso é uma novidade da disciplina positiva. Ela é gentil, uma abordagem gentil, quando você respeita a criança. O que é respeitar a criança? Vamos olhar toda aquela teoria que a gente falou até agora. Entender a fase dela, entender as necessidades dela, entender as capacidades dela. Entender o que a gente precisa fazer por ela para ela melhorar. Isso é ser gentil com a criança. Certo? E ser firme ao mesmo tempo é respeitar você, o seu pai e mãe se respeitarem as pessoas que estão em volta da família, respeitarem o contexto, o ambiente onde eles estão. Isso tudo é necessário também, porque quando você tira um desses dois, você cai nos extremos. Se você tira toda a gentileza e só fica com firmeza, você cai no rígido. Se você tira a firmeza e fica só com a gentileza, você cai no permissivo. Então, é isso, é gentileza com firmeza, unindo as duas coisas. A gente vou dar alguns exemplos para tentar elucidar a ideia aqui, ó. Imagine assim, você chega para uma criança, como é que você dá, assim, certa liberdade para ela escolher, para ela se desenvolver, mas com limite? Na verdade, é isso, a disciplina positiva é liberdade com ordem. Liberdade com uma certa ordem. Escolhas limitadas para a criança, que elas vão se expandindo conforme ela vai crescendo. Então, você pega uma criancinha que quer vestir uma blusa verde, né, para sair, e aquela blusa verde não é adequada. O permissivo deixaria ela aí. O rígido nem perguntaria a opinião dela. Colocaria a branca nele e pronto, acabou. A disciplina positiva une as duas coisas assim, olha, você pode escolher a azul e a branca. Qualquer uma das duas você pode escolher. Qual você quer? Eu quero a verde. A verde não é uma opção. Não é. É a branca e a azul. A criança começa a chorar. Você vê que aí você tá dando limite, mas você está sendo gentil da mesma forma que você está deixando ela escolher, está exercendo a liberdade, a autonomia e tal. A criança, eu quero a verde, eu quero a verde, eu quero a verde, começa a chorar. A criança, ela está frustrada porque ela queria outra coisa que a vida não está dando para ela. Você é gentil com a criança quando você acolhe isso. E não quando você briga com ela e você coloca mais uma camada de frustração. Você acolhe ela, fala, nossa, filho, eu sei que você gosta tanto dessa blusa verde, você queria muito essa blusa verde, ela é tão bonita. Eu entendo, é muito ruim quando a gente não consegue fazer as coisas que a gente quer. E, ao mesmo tempo, para onde a gente vai, essa não cabe. Para onde a gente vai, cabe a branca e a azul. Então, dentro dessa opção, você pode escolher a branca ou a azul. A verde hoje não pode. Mas quando a gente voltar para casa, você pode vestir a verde. Não é? Você entende que você foi gentil, você não abriu mão do que era preciso fazer. Né?
mas você deu a oportunidade da criança se desenvolver de alguma forma. Você acolheu a criança na necessidade dela. Você entendeu a frustração dela. A chance dela se sentir assim, sabe, calma, porque ela tá naquela emoção querendo colocar para fora a frustração dela e ela achou acolhimento, ela se acalma. E aí podemos ir para frente, porque quando você arruma treta com uma criança nessa hora... Nossa, você se ferrou. Fica muito mais difícil, muito mais. Você ferrou, ela vai espernear, você vai ter que enfiar aquela criança dentro do carro, porque a hora tá passando, porque o compromisso está atrasado. E aí, sem tem irmão, o irmão já começa a falar, tá vendo isso? E aí, dependendo do marido, do parceiro, da parceira, aí, de repente, tá todo mundo dentro do carro de bicão. Um carnaval, né? Virou um carnaval. E dá climão, né? Dá climão, é isso. Você chega no rolê, a família chega no rolê, todo mundo de cara, aquela cara assim de merda, né? Tipo, deu merda aqui. Exatamente. Olha um outro exemplo, olha que legal. Como é que a gente inclui... vou dar mais esse exemplo para a gente poder entrar no tema de empoderamento da criança. Isso é legal, isso é bacana a gente falar. A gente está com pressa, por exemplo. A gente está com pressa, né? E a gente até deu esse exemplo de se vestir, né, e tal. Em vez de você falar para a criança, vai, que a gente está com pressa, vai logo, eu visto você, pronto, acabou, né? Aquela coisa típica que todo mundo já passou e tal. Vira assim para a criança e fala, olha só, a gente está com pouco tempo, então a gente vai começar uma competição. Será que a gente consegue se arrumar em 10 minutos? Eu e você, juntos? Boa, isso é muito bom. A gente consegue, vamos correr juntinho, vamos? E você anima a criança a se sentir produtiva. Lembra que a gente falou no começo? A criança precisa se sentir produtiva no contexto dela? Ela precisa se sentir aceita. E ela tá lá, vestindo a blusa, tá tentando, não tá conseguindo. E fala assim, olha, filha, eu tô vendo que você tá tentando muito. Tá muito legal o seu esforço. A mamãe vai te ajudar um pouquinho. Pra gente conseguir bater a nossa meta, pra gente conseguir terminar em 10 minutos. Vamos fazer um time, nós dois? E ajuda ela. E no final fala assim, nossa, a gente ganhou. A gente conseguiu. A gente conseguiu ir de cara feliz pro rolê. Isso, a gente conseguiu. Você vê que nesses exemplos que eu dei, a gente juntou praticamente tudo que a gente veio falando até agora. E você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças, assim, sabe? É por isso que os episódios anteriores foram importantes, porque a gente construiu uma narrativa, uma linha de raciocínio para mostrar que não é difícil, o problema é que são as bases que a gente construiu anteriormente. E assim, Henrique, o problema são as bases que a gente vem aí, né, historicamente, que a gente já falou, quem não ouviu, volta lá, 3 episódios para trás e começa a entender esse contexto todo. Da onde a gente vem e o que a gente ainda mantém desse lugar, né? Porque quando a gente mantém ainda no nosso DNA, infelizmente, esses mecanismos, né? Do machismo, desse autoritarismo, essa dinâmica, violência, essa dinâmica de muito trabalho, né? De uma dedicação agora, num contexto de pandemia, todo mundo dentro de casa, né? Papai, mamãe, papagaio, nas 200 milhões de reuniões online. Então, assim, quando a gente olha o contexto que a gente está inserido e como esse contexto que a gente está inserido impacta na gente, é o que vai dar interferência na expressão da nossa parentalidade. Então, perfeito, é isso. Silenciar esses ruídos, silenciar essas influências para que a gente possa exercer a nossa parentalidade é o desafio, na minha opinião. É o desafio. Perfeito, você falou perfeitamente. É o desafio, porque você não consegue, porque você também, né, vamos combinar, é tudo lindo na prática, mas a gente está no meio de uma pandemia, com índice de desemprego lá em cima, papai e mamãe estão com medo de ficar desempregado, a renda da família está menor do que ela estava antes, então essa família está se sentindo ameaçada na sua sobrevivência. Quem está falando mais alto? O medo. E o medo, quando a gente não lida com ele da melhor forma, traz consequências para o nosso comportamento, né? Então, se apropriar disso, se reconhecer, entender como você funciona e como isso está impactando na educação do seu filho, é a lição de casa de papai e de mamãe.
Sim, Porque ó, as complementando isso que ferramentas... você falou, Pode falar. complementando isso que você falou, se a pessoa voltar no segundo episódio que a gente falou sobre a CNV, você vai ver que o medo está na base da raiva, da culpa, da vergonha, e de outros que a Exatamente. gente acabou não falando, como o ciúme, a inveja. Sim, sim. Tá A tudo, gente, tá tudo envolvido. Henrique, não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer a nossa série de lives para poder aprofundar aqui algumas coisas, porque assim eu tenho certeza, né, que é como eu já falei, né, são informações riquíssimas para os pais, para poder ajudar, para poder se perceber, para poder se apropriar desses recursos, né, para que a gente possa também empoderar essa molecada, né, que é o que a gente quer falar ainda aqui nesse episódio também. Como é que a gente vai poder dar essa autonomia, esse empoderamento, para que a gente consiga, né, deixar para o mundo aí adultos com mais liberdade e responsabilidade de ação, né? Porque não é fazer o que se quer sem consequência, não é isso. Mas se responsabilizar pelas suas ações e a gente deixando, né, esses vieses inconscientes que a gente está carregando há tanto tempo para trás e criando, né, novas formas de fazer. Perfeito. Não, é isso mesmo. E a gente precisa conversar mesmo sobre isso. Precisamos. A gente vai falar sobre isso. Cara, a disciplina positiva é muito interessante. Quando a gente fala assim, por exemplo, que a criança ela precisa se sentir aceita e produtiva, né? A gente vê que isso vem com o ser humano, são necessidades do ser humano. E que esse produtivo, por exemplo, começa no contexto familiar. Começa ali, mas isso é um treino para a vida, porque a criança não, né, a gente não fica só no âmbito familiar, é um contexto para a vida. E assim, esse Adler, eu gosto muito do Adler, eu falo muito dele, né? Ele fala assim, olha, quando a gente vira adulto, a gente trabalha em 3 esferas da vida, assim, a gente está inserido em 3 esferas da vida, e que estar bem nessas esferas da vida fazem a gente ficar saudável, feliz e não adoecer psicologicamente ou fisicamente, né, com somatização, os problemas e tal. Quais são essas 3 áreas? É o amor romântico, né, outra pessoa, trabalho e relações fraternas com outras pessoas da sociedade, amigos e tal. Então, quando a gente está bem nessas 3 áreas, a gente está, beleza, a gente não vai ter problema. Sempre que a gente adoece, você vai procurar, sabe assim, não consigo me conectar com alguém amorosamente, por exemplo, não consigo me sentir produtivo, então não consigo produzir nada para o trabalho, não consigo me importar com o outro, então não estou nem aí para a sociedade, por exemplo, isso tudo traz problemas para a pessoa. E assim, como que a gente vai fazer para munir as crianças com isso, né, para as crianças chegarem nessas esferas bem? Então, vou dar uma pincelada nisso, né? A gente tem que desenvolver a autoestima e o empoderamento da criança, o senso de empoderamento. Ela precisa entender que ela é capaz. Ponto. Né? Tá, como é que você faz isso? Você faz isso desenvolvendo habilidades de vida. Você precisa dar habilidade, dar conhecimento, ela precisa saber fazer as coisas. Então, você vai, por exemplo, modelar comportamentos para ela. Você vai dar oportunidades para ela se sentir produtiva e empoderada, dessa sensação de poder para ela, de que ela é interessante. A gente fez os exemplos, né, anteriores. Quer ver um exemplo super simples? Um exemplo super simples, com criança pequenininha também, toda vez que vocês forem para o carro, sabe, vai para a escola, para o carro, dá um trabalho para a criança, ela tem que levar a chave do carro, por exemplo. Assim, olha, filha, o seu trabalho é levar a chave do carro. Sem a chave do carro, a gente não consegue sair. É da sala até o carro. E ela vai levar super feliz. Sim. Né? E aí, ela vai entrar nessa ideia de empoderamento, se sentir capaz. Isso vai dar, assim, é o combustível para ela, para quando ela começar a crescer e ficar mais complexa a relação, porque ela tem linguagem, né? Porque ela está mais madura, você vai ensinar habilidades mais concretas. Sim. Por exemplo, serviços domésticos. Por exemplo,
né? Ou dar oportunidades para ela refletir sobre a vida, sobre o que ela quer, etc. Né? Uhum. Agora, é muito legal a gente pensar aqui, ó, que habilidades de vida, elas não vão surgir somente com elogio, presente e amor. Uhum. Só isso não funciona. Só elogiar, a gente vai falar sobre elogio daqui a pouquinho, mas só elogio, só presentear e só ser amoroso. Você sabe que eu sou a dona do tempo, né? Você sabe que eu sou a dona do tempo e a gente tem 10 minutos. Ah, tá, então vamos lá. Então vamos lá. Só para brincar contigo. Então tá, a gente vai ter que deixar isso para um outro momento. Então, mas falar sobre elogio que seja, que é muito importante. A gente acha que a gente empodera criança elogiando. Ai, você é uma criança maravilhosa. Ai, como você é linda. Ai, como você é esperta e tal. E assim, só isso não vai funcionar. A gente precisa fazer um negócio chamado encorajamento. Qual que é a diferença dos dois? O elogio vai focar no resultado. O elogio vai focar no resultado do que a criança produz. Então, se a criança faz alguma coisa que você quer, você legitima a atitude dela no elogio. Nossa, você é muito, sei lá, você é muito inteligente porque você guardou os brinquedos. Você é muito inteligente porque você guardou os brinquedos. A criança começa a associar que ela vai receber elogios se ela fizer alguma coisa certa no final. Só que quando ela não consegue fazer, por qualquer motivo que seja, ela vai continuar recebendo elogio? Talvez não. E ela vai achar que ela é aceita somente se atingir resultados. E não ser aceita independente do que ela fizer. Independente do que ela fizer. Então, o elogio é como se fosse assim, numa dieta de criança, é como se fosse o doce. Sabe? Você não dá doce todo dia, toda hora para a criança. Você dá assim, ó, uma coisinha, outra. Mas qual que é a alternativa, então? É o encorajamento. Porque o encorajamento, ele vai vir é uma validação interna que a criança vai desenvolver. É assim, a criança está fazendo lá a lição de casa e fala assim, nossa, cara, eu tô vendo que você está se esforçando muito, bom trabalho. Que legal. Eu tô vendo que você está dando tudo de si aqui. É muito bom isso. Você está valorizando a pessoa, independente do que ela está fazendo. Sim. E você percebe o quanto é difícil isso? Muito. Muito difícil. Porque a gente não sabe encorajar, a gente só olha para o resultado final. E eu vou falar mais para você, ó. É muito mais difícil a gente encorajar meninas do que meninos. É mesmo? Porque não, assim, é muito mais difícil, deixa eu reformular. A gente é muito mais propenso a elogiar a menina, e quando a gente vai fazer essa passagem para encorajar, a gente tem mais dificuldade. Porque a gente sempre fala o quê para as meninas? Como você é linda. A gente está sempre elogiando a beleza dela. Reforça outras características, né? O elogio. Outras características. Você tá linda hoje, você tá tão bonitinha hoje, né? Isso, principalmente com criancinha. E aí você fala assim, nossa, como é que eu vou encorajar? E dá é um pouco mais difícil do que você encorajar um menino, porque o menino a gente acaba focando em outras coisas. Sabe assim, no mundo produtivo do menino, a gente acaba focando muito mais facilmente do que da menina. Isso é cultural. Faz sentido. Isso é cultural. Então, quando a gente for querer empoderar uma criança, tenta encorajar ela, independente do resultado, mas reconhece o esforço dela. Eu falo assim, olha só, você é capaz. Tenho certeza que você consegue. Lembra daqueles exemplos que a gente estava brincando, né? Que a gente estava dando anteriormente. Quando você vai dar a chave para a criança, fala assim para ela, eu tenho certeza que você consegue todo dia levar a chave. Eu confio em você que você consegue. Você tem capacidade de levar. Aí quando a criança leva, você fala, cara, você levou direitinho. Sim. Viu como você consegue levar? É diferente de falar, nossa, como você é um menino bonito porque trouxe a chave. Porque se um dia ele deixar a chave cair, ele pode se sentir mal.
Ele ficou feio, Entende né? a diferença? Fiquei feia agora que deixei a chave cair. Isso, é tipo isso. Uma outra coisa que a gente pode usar é um negócio chamado reconhecimento de contribuição. Que, digamos assim, o brinquedo, a sala tá bagunçada, a criança vai e arruma. Ao invés de você falar, nossa, que lindo que você arrumou os brinquedos, fala assim, olha, a minha vida ficou tão melhor porque você arrumou a sala, porque é muito legal quando a sala está arrumada. Eu me sinto muito bem quando a sala está arrumada. Muito obrigado. Você mostra para a criança que o que ela faz nem te impactou positivamente. Só isso deve ser feito? Não, porque a criança vai acabar achando que ela tem que fazer as coisas para poder fazer outras pessoas felizes. Não só isso, mas isso também. Mostrar para a criança que ela impacta positivamente a vida das pessoas. Então, quando a criança vai arrumar a mesa para o jantar, colocar pratinhos, fala assim, cara, é muito bom que você facilita nosso jantar. Você faz parte. Tá todo mundo muito feliz porque você ajudou. Ficou clara a diferença entre elogio e encorajamento? Não, deu né? sim, deu sim. Para a gente ir para o final, assim, né? Senão não acaba. Então, assim, processo de implantação. Então, a gente está num estilo que a gente não gosta, está oscilando ali, quer passar para um estilo mais positivo. Ó, primeira coisa, o que a gente já comentou é autoconhecimento. Qual é o seu estilo? Você oscila muito? Quando você oscila? Em que situações você aplica determinado tipo de parentalidade? Isso é muito importante. Segunda coisa, paciência. Muita paciência. Muita paciência, porque isso não vai ser de um dia para o outro. Isso não vai ser de uma hora para outra. Vai começar, vai tropeçar, vai fazer, entre aspas, errado, vai ter os seus trambiques no meio aí, e tudo bem, tá? Não tem problema. É importante, papai assim, e mamãe, o seu reconhecer o empenho de fazer diferente de papai e mamãe também, né, Henrique? Isso, exatamente, é isso aí. Então, assim, reconhece e legitima você mesmo por tentar. Sim. Pô, agora, hoje não deu, mas na próxima vai ser um pouquinho melhor. Não é buscar perfeição, mas é buscar cada dia ser um pouquinho melhor. Cada dia ser um pouquinho melhor. Assim, perfeição não existe, né, Henrique? Somos humanos e vamos cometer, né, vamos escorregar. Às vezes a intenção de pai e mãe também é positiva, e às vezes no significado e na interpretação da criança aquilo também não é positivo do ponto de vista dela, e a gente vai sacando isso, né? E aí estou falando da minha vivência como mãe. Quantas vezes, né, estava achando que estava fazendo melhor, aí daqui a pouco, nossa, foi o significado que meu filho deu foi totalmente o contrário. Então, o contrário do que você esperava, né? Então, somos humanos, é muito complexo, né? Mas existem formas da gente poder fazer com que isso seja mais fluido, que o diálogo aconteça, né? Quando a criança já é maior, que você possa, né, perguntar também, né? Quando ela começa a falar o que ela quer, quando o que ela precisa não é você perceber, mas é ela te falar, você tem um filé mignon na mão, né? Quando a criança te fala o que ela precisa, né? Então, é uma construção. Você precisa dar ferramentas para ela poder falar isso, porque às vezes, se não tiver ferramenta, ela não vai saber identificar o que ela precisa. Exatamente. E você precisa ter o crivo, né? Porque assim, às vezes ela tá falando que precisa isso, mas não necessariamente tem que ter o... Exatamente. E essa é a firmeza. Exatamente. Essa é a gentileza com a firmeza também. Você parar quando não é legítimo ali, né? Porque a sua parentalidade precisa ser exercida, a palavra final vai ser sua sempre. Sim. Tá? Mas sempre levando em consideração a criança. Né? E se der para juntar tudo bom para todo mundo, nossa, perfeito. Quando não der, não dá. Mas acolha as dores de quem sofre com isso. Né? Sim, filhinho, vai lidar com a sua frustração. Nesse lugar de mãe e de pai, é isso que vai acontecer.
e eu entendo que você está frustrado, mas é assim, né? Nesse momento é o melhor a ser feito. E ainda acho, sabe, Henrique, quando você consegue, eu vou falar por experiência e por vivência, sabe? Quando você consegue seguir, né, de uma forma mais positiva, você consegue ouvir a criança, se ouvir, exercer o que você entende ser o melhor, mas respeitando a criança, ainda que ela saia frustrada, ainda ela compreendeu. E quando ela compreende, é outra forma, e é tão satisfatório, né, quando isso acontece, porque a gente saca, né, assim, quando tá fluido, quando ainda que exista uma frustração, quando a coisa encaixou, né, quando você nem foi permissiva, nem rígida, não foi para nenhum extremo, conseguiu dar um equilíbrio para a situação. Isso é muito bacana, né, para a gente, enquanto mãe ou pai, e para a criança ou para o adolescente, né, então vale a pena caminhar essa jornada. Eu ouvi uma frase muito legal, que é assim, o problema do trauma não é a dor que ele causa, o problema do trauma é passar pela dor sozinho. Boa. Né? E assim, porque a dor faz parte do processo, né? Faz, mas você não precisa passar sozinho. E assim, quando o seu filho comete, entre aspas, um erro, ele corre para você ou ele corre de você? Como que é essa relação? Se esse erro for trazer alguma coisa muito difícil para ele, assim, ele vai ter que passar sozinho por isso? Ou você quer estar lá para abraçar ele quando ele precisa? Sim. É uma boa reflexão. Eu acho. É isso, então? Episódio? Eu acho que é isso. O tempo que temos. Eu acho que é isso. E Henrique, assim, né, eu tenho certeza que tudo que você está compartilhando, todo esse conhecimento, assim, é muito válido, né? Eu acho que para pais e para mães, para quem de alguma forma é responsável por uma criança, por um adolescente, né? Eu sempre tive, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui em algumas vezes, eu acho que com você também. Eu me lembro lá que aos 16 anos, quando eu me vi grávida, aos 17, quando eu fui mãe, sempre tinha uma vozinha dentro de mim falando que eu seria a melhor mãe que eu pudesse ser, né, com os recursos que eu tenho. E eu acho que isso é o desejo de qualquer mãe, é o desejo de qualquer pai, que a gente possa ser o melhor para os nossos filhos, né? E entre erros e acertos, é sempre isso que a gente faz, né? Então, que o que você está compartilhando aqui chegue para quem precisa chegar, que a gente se perceba, que a gente encontre possibilidades. Tem mais um episódio dessa temporada, o Henrique vai falar já sobre o que a gente vai conversar no próximo. A gente está querendo promover outros, né, outros momentos de fala, porque tem muita coisa, né? Então, para quem está ouvindo, para quem está acompanhando, né, manda para mim lá no Instagram, @clau_e_cia, dúvidas, os dilemas, as inquietações. A gente está querendo fazer algumas lives para poder aprofundar algumas coisas que a gente não está dando conta aqui. O Henrique está nos faniquitos porque não está dando conta, mas não era a ideia, é pouco tempo, mas, né, manda para a gente o que te inquieta, quais são os dilemas que você tem. A ideia é que a gente faça em momento oportuno algumas lives para conversar mais sobre isso, e aí as pessoas contando para a gente consegue direcionar também o foco do que a gente vai compartilhar, né, Henrique? E o que falaremos no último episódio da temporada Dilemas do Educar, Henrique? Conta para nós aí. A gente vai falar sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Olha só que tema, e obviamente que eu vou lançar umas perguntas para o Henrique já se prepara. Como abordar a sexualidade com a criançada, né? Tá bem, a gente vai falar um pouco sobre o abuso e tudo mais, mas é um tema, como abordar, né? Como falar de sexo com a molecada, em que horário, em que idade, que lugar, né? Como falar sobre
as crianças. Isso já me deu bastante fogo na calcinha, viu, Henrique? Qual é a hora de falar? E aí a gente vai conversar sobre isso. E se esse tema te inquieta, né? Espero o próximo episódio. É um tema muito interessante e muito importante. Esse é importante. Não, com certeza. E esse ainda é polêmico, cheio de tabus, né, Henrique? Então, acho que é um tema interessante para a gente falar. Gratidão por esse episódio, gratidão por essa conexão. Eu que agradeço. Está sendo muito bacana para mim. E a gente se encontra no próximo episódio. Se cuidem, gente!